Vamos continuar aqui de olho, então, poucas horas desse dia que é tão importante para a história dos Estados Unidos. E eu vou chamar agora a nossa analista Fernanda Manhota, que também está nos Estados Unidos, está na capital americana, fala com a gente ao vivo. Muito bem-vinda, Fernanda, muito obrigada, inclusive, pela sua participação. Queria começar chamando você para a gente olhar um pouco mais para a Pensilvânia, né? Porque foi um estado escolhido pelos dois para fazer um aceno ali ao eleitorado. E é importante que a gente entenda qual é a formação, quem são os eleitores, quem são os votantes nesse estado, que vai fazer muita diferença na eleição desse ano. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Um prazer falar contigo, direto de Washington, onde está um frio danado e com os ânimos, aliás, bem aflorados, né? Prestes a acontecer a eleição aqui no dia de amanhã. Olha, realmente a Pensilvânia é o estado decisivo, é o que todo mundo tem dito por aqui esse ano. Aliás, não só em 2024, também nos anos anteriores, tanto em 2020 quanto em 2016, muita gente considera que a Pensilvânia foi o estado que garantiu margens suficientes para ter eleitos, então, presidentes, né? A Pensilvânia, Juliana, historicamente era considerada um estado azul, né? Ela passou muitos anos concentrando o voto da chamada working class, né? A classe trabalhadora, com força muito grande dos sindicatos, né? Então, durante muito tempo houve uma certa hegemonia do Partido Democrata por lá. Acontece que com a globalização, as mudanças nas cadeias globais de produção, a desindustrialização dos Estados Unidos, uma série de mudanças demográficas, basicamente a Pensilvânia se reorganizou, se reestruturou e também uma série de crises começaram a aparecer por lá, assim como para boa parte do meio-oeste americano de maneira geral. Então, com o passar do tempo, essas características foram aflorando e já nas últimas eleições, a Pensilvânia, embora seja um swing state, né, seja um estado pêndulo, ela acabou, em alguma medida, crescendo muito do ponto de vista da presença republicana. Esse ano, muito se tem discutido sobre ela, primeiro, porque nas grandes cidades nós temos uma concentração de população ainda muito progressista, então Pittsburgh, mesmo na Filadélfia, e em geral os democratas ganham nessas regiões, mas o interior do estado, né, a maior parte das cidades e condados do estado ainda tem hoje uma concentração rural grande e, portanto, também uma predominância republicana. É importante falar que a Pensilvânia é um estado que contabiliza 19 cadeiras no colégio eleitoral e esse ano, né, a contabilidade dos votos aí dos dois lados passam pela Pensilvânia. Se a Kamala Harris faturar a Pensilvânia e mais dois estados dessa chamada muralha azul, né, da Blue Wall, como é o caso do Wisconsin e do Michigan, ela com esses três estados consegue chegar ali no limite da matemática nos 270 votos que ela precisa para ser eleita. Donald Trump precisa ganhar a Pensilvânia e pelo menos dois estados do chamado Cinturão do Sol. Isso também daria a ele a vitória. Então, a Pensilvânia é uma espécie de deadlock, é ali onde o desempate, né, precisa acontecer. E só para concluir, Juliana, acho que é importante dizer que esses últimos episódios que a própria Mariana destacava mais cedo, eles são importantes porque a Pensilvânia hoje concentra duas populações muito relevantes, né, para essa eleição. Ela concentra um número grande de mulheres suburbanas, mais velhas e brancas, que muita gente entende que vão ser decisivas nessa eleição, sobretudo com a pauta do aborto em jogo, e também a população imigrante não branca, sobretudo considerando a presença da comunidade indiana e da comunidade porto-riquenha. Então, nesse sentido, a gente pode destacar, né, que a Pensilvânia é um estado dos mais importantes dessa eleição, talvez seja de novo o estado decisivo, daí a importância que os candidatos dão a esse estado, por isso eles estão muito concentrados por lá, Juliana. Interessante esse ponto, né, da formação do Estado ter tudo a ver com o acirramento dessa disputa, a presença de latinos, como isso vai fazer diferença, a quantidade de mulheres também, quais são essas mulheres, né, se são da sociedade mais alta, se não são, tudo isso faz diferença em cada um desses estados que serão os decisivos. Isso vai ser muito interessante a gente olhar daqui para frente, a partir principalmente desse dia de votação. Fernanda, muito obrigada pelas suas informações.